E de acordo com a Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas, o Brasil caminha para um novo patamar na produção destes produtos, impulsionado por ganhos tecnológicos, expansão das áreas cultivadas e maior organização das cadeias produtivas. Com a proximidade do Natal, o consumo desses produtos, que são essenciais nas festividades de fim de ano, portanto, aumenta consideravelmente. Para entender como a indústria processadora e o varejo lidam com esse pico de demanda e como se fortalece a relação com o produtor rural, nós vamos conversar com o André Farias, que é CEO da Nut Bavarian, que é uma empresa associada da Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas, a ABNC. Bem-vindo ao Hora H do Agro, muito obrigada pela sua participação, para a gente falar de um assunto interessante, que é agro, muitas vezes sai do nosso radar, mas é agro, né? Queria começar então, por gentileza, entendendo expectativa para consumo de amêndoas, de nozes, castanhas, frutas secas, enfim, todo esse segmento. Qual é a expectativa nesse fim de ano? E queria, inclusive, que você trouxesse para a gente um raio-x do quão relevante é o mês de dezembro, né? Porque, de fato, eu imagino que seja talvez o mais importante. Se eu estiver errada, você me corrija. Bem-vindo de novo aqui ao Hora H do Agro. Olá, Mariana, tudo bem? Obrigado pelo convite, estar aqui. É super legal a gente poder falar nesse momento tão interessante que é o Natal, né, para o consumo das nozes e castanhas no Brasil. Na verdade, assim, para a gente, o consumo de nozes e castanhas cresce exponencialmente aí realmente para o Natal. A gente está falando aí de um crescimento aproximado, não falando especificamente só da Nut, mas falando do consumo de nozes e castanhas, tem um estudo aí que realmente ultrapassa quase 200% de consumo para o Natal, Ano Novo, e principalmente atrelado aí ao consumo da ceia de Natal. Mas esse cenário ele já vem mudando gradativamente ano a ano, porque o consumo de nozes, né, castanhas, ele já vem aumentando aí consideravelmente nas outras sazonalidades. Então você tem aí consumo de Páscoa, consumo de Dia dos Pais como presente, Dia das Mães como presente, então isso vem trazendo um consumo muito maior para esse produto. Mas, com certeza, o Natal é para a gente aí um dos maiores momentos de consumo das nuts. Eu sou uma contribuinte para esse segmento aí, confesso, ao longo do ano. E uma das coisas que eu tenho curiosidade, vou então aproveitar para te perguntar, é como que é em relação à importação? Porque eu entendo que algumas castanhas, se a gente fala de castanha do Pará, castanha do Brasil, é do Brasil, tá aqui dentro. Mas outras frutas secas, né, nozes, a gente importa esse produto. Queria entender um pouco de onde que vem, quando a gente está falando dessas amêndoas, né, dessa alimentação que está ali atrelada às ceias natalinas, elas estão vindo de onde? É de fora do Brasil? É de dentro do Brasil? Hoje o consumo das nuts, eu falo especificamente falando de Nut Bavária, hoje 99% das nossas castanhas são consumidas de produtores brasileiros, tá? Hoje eu acho que a única castanha que realmente a gente acaba importando é a amêndoa, que vem do Chile, mas as demais castanhas a gente já consome, inclusive aí pela nossa parceria com a ABNC, né? Por sermos associados com a ABNC, isso facilita muito o nosso consumo do mercado interno. Então hoje, vamos falar que, por exemplo, a macadâmia, que por um tempo aí ela veio, a origem dela realmente australiana e tudo mais, mas hoje a produção dela acontece já toda aqui no Brasil, especificamente aqui no interior de São Paulo. E aí, como você citou, castanha de caju vem do Nordeste, a castanha do Pará vem do Norte, né? Então, tudo isso hoje já é consumido, em grande maioria, já dos produtores nacionais. Tem uma ou outra, como eu falei, eu acho que hoje, falando do portfólio Nut Bavária, a amêndoa é a única que é importada que vem do Chile. Interessante, eu imaginei que tinha mais importação, então o Brasil está conseguindo ampliar, inclusive macadâmia é uma produção que eu já visitei em esquema agroflorestal, né? É uma das formas de ampliação da macadâmia em produção de agrofloresta. Agora, isso sim, então são arranjos de produção diferentes e no começo da nossa conversa até falei também da questão dos ganhos tecnológicos aí. O que você destacaria na Nut, mas para além disso também, o que você vem observando de mercado mesmo? Quais são esses ganhos tecnológicos, ampliação de área, né? O que está acontecendo no campo que também possa favorecer esse maior consumo ao longo do ano e não só nas festas de fim de ano?
Eu acho que vocês acompanham aí, principalmente falando aqui da hora H do agro, né? Os desafios que a gente tem em relação ao clima. Então, o clima hoje, ele interfere diretamente na produção das nossas castanhas brasileiras, né? Então, a gente tem uma dificuldade de produção, a gente tem uma dificuldade de ter o produto disponível no mercado, isso também é atrelado a uma escassez para alguns segmentos na questão de mão de obra. Então, trabalhar a tecnologia para esse mercado é super importante. Então, tanto no processo de cultivo mesmo desse produto. A gente participou recentemente aqui de um evento ministrado pela BNC, onde a gente mostrou especificamente hoje o extrativismo da castanha do Pará, o quanto ele foi prejudicado com as chuvas ali no norte e o quanto esses produtores estão tendo que se reinventar com tecnologia para ter a produção acontecendo, não dependendo somente do extrativismo, mas também trabalhando com a tecnologia na colheita, porque a escassez de mão de obra realmente tem sido um desafio para todos os nossos produtores. Então, a tecnologia tem que vir junto a gente para poder garantir hoje um preço que realmente faça sentido para o consumidor final. Mas então, só explorando um pouco mais dessa questão de tecnologia, a gente está falando de tecnologia de maquinário, mas é necessário, a gente está falando também, às vezes, é uma tecnologia voltada para ampliação de áreas ou intensificação de produção na mesma área. Queria entender um pouco, né, quais são essas tecnologias, até porque eu entendo que muitas dessas tecnologias vão estar atreladas a acesso a crédito, a recursos, né, a um fortalecimento da cadeia, assim como a gente vê outras cadeias do Brasil precisando também. Então, além de maquinário, é isso? É crédito? É um pouco tecnologias em várias frentes? Em várias frentes. A gente teve que se reinventar na produção em várias frentes, desde tecnologia para preparar a terra para poder realmente você ter a produção acontecendo, a tecnologia para colheita, realmente, para você depender muito menos realmente da mão de obra ali no dia a dia por causa dessa escassez. Então, a tecnologia como um todo, sem falar da utilização da inteligência artificial, realmente aí auxiliando no processo de gestão de safra, gestão de vendas, acompanhamento. Então, a tecnologia como um todo fazendo parte do processo produtivo aí do consumidor, do produtor de nuts aqui no Brasil. Você falou da macadâmia no interior de São Paulo, por exemplo. Quais outras regiões estão despontando nas produções? Aí falando um pouco de cada um desses produtos. Queria entender também, para a gente ter melhor esse perfil. São produtores, isso é agrofloresta, é produtor de pequeno porte, tem produtor de médio porte já investindo nas nuts em geral. Quem são esses produtores? Onde que eles estão no Brasil? Os produtores de médio porte, eles acabam se juntando com os menores, né, para poder garantir, principalmente para o varejo aí a necessidade que hoje a gente já tem e que a gente está conseguindo escalar aí ano a ano, esse consumo exacerbado. Mas a gente está falando, por exemplo, nozes, né, noz pecan, noz chilena. Hoje a gente já tem a produção acontecendo muito mais na região sul, principalmente por causa do clima, um pouco mais ameno. A gente tem a macadâmia já aqui no interior de São Paulo, principalmente ali na região de Dois Córregos, que é uma grande produtora. O interior de São Paulo trabalha bem a produção das macadâmias com pequenos e médios produtores. Os médios acabam utilizando-se muito do consumo dos pequenos e trazendo isso como um distribuidor, aí um representante para o varejo, no caso aqui trazendo especificamente a Nut Bavária. Você tem a produção de castanha de caju muito forte, Nordeste, né? Ceará é um grande produtor aí de castanha de caju e facilitado aí pelo clima mais quente. Então, as nuts, a castanha de caju, ela demanda muito esse clima um pouco mais seco, então isso para a gente é super importante, por isso que às vezes a chuva atrapalha um pouco a produção. E norte, a gente tem especificamente a castanha do Pará. Hoje, infelizmente, até a gente perdeu um pouquinho a produção de castanha do Pará. Hoje nós não somos, apesar de ser castanha do Pará, castanha do Brasil, hoje nós não somos o principal produtor de castanha do Pará. A gente acaba perdendo para os nossos países vizinhos daqui, que já tem aí uma produção um pouco maior do que a nossa, mas a gente está conseguindo reverter isso utilizando tecnologia para poder trazer uma produção um pouco melhor. Sim, e aí vale colocar o contexto de que uma grande parte da produção de castanha do Pará que se perdeu no Brasil é por conta do desmatamento. As castanheiras deixaram de existir, né? Para quem tem frequência de viaja pelo norte do país, entende muito, inclusive, o impacto naquelas barraquinhas de estrada ali, né? Que antes eram fartas de castanha, era super barato comprar.
e hoje eles sentem na pele, e aí a indústria sente na pele, o consumidor sente na pele. Vocês têm trabalhado, eu queria entender se vocês olham para alguma possibilidade de recuperação de áreas degradadas ser destinada a esse tipo de segmento. Uma recuperação de solo que possa, então, dar vazão a essa pluralidade que a gente está falando. São vários tipos de castanha, tem macadâmia, tem nozes, enfim. Vocês olham para isso dentro do segmento? Não sei se você, né, pode falar pela ABNC, mas a indústria conversa nesse sentido? Isso é uma coisa que a gente pressiona muito eles, né, da produção, porque a gente precisa de uma demanda maior e, sim, essa questão do desmatamento afetou diretamente nesse processo produtivo, né? A disponibilidade de produto no mercado realmente para a gente poder ter um preço mais atrativo e realmente facilitar esse consumo, deixar de ser um consumo sazonal e realmente se tornar um consumo diário. Então, isso é um trabalho realmente que, principalmente a castanha do Pará, tem feito aí nesse processo de reflorestamento, de replantar as castanheiras, de modo a gente conseguir ter uma safra melhor. 2024, 2025 foi um ano realmente muito complicado para safras, como um todo aqui no Brasil. O clima, o potencial ali, né, as mudanças climáticas realmente influenciando demais na produção, e todos os produtores tiveram que se reinventar e realmente plantar de forma diferente, ajustar o solo para poder atender esse novo tipo de produto, usar a tecnologia realmente para poder criar mecanismos de irrigação, de processo de colheita. Então, tudo isso teve que ser influenciado e o reflorestamento, sim, principalmente das castanheiras no norte, tiveram que ser reinventados. Então, a gente tinha ali uma questão de extrativismo muito claro, né? Então, a gente dependia muito da produção que já vinha da natureza, e hoje a gente precisa realmente se reinventar nesse processo aí de plantio. André, só para a gente encerrar, então, você está contando muito desse rearranjo dos produtores nessas diferentes, né, culturas, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder de vista de que ainda assim é um segmento muito nichado. Não é todo brasileiro que tem renda o suficiente para investir em castanhas, em nozes, em amêndoas ao longo do ano. Eu queria entender se existe existe uma campanha, existe um movimento para deixar esses produtos mais realmente acessíveis para a população, mais baratos, ou se você entende que, de fato, segue sendo um mercado de nicho. E como que essa ampliação de tecnologias pode culminar em uma maior safra e, portanto, maior abastecimento para a população ao longo do ano? A gente tem trabalhado fortemente, a Nut Bavária existe no Brasil há 30 anos, né, Mariana? Então, a gente vem trabalhando nesse período, realmente fomentando na cabeça do consumidor o consumo das nuts, né? Então, as nuts, quando a gente fala de nuts, as nozes, as castanhas como um todo, para a gente, inclusive saiu um estudo de Harvard recentemente, que o consumo das castanhas ajuda na longevidade. Então, isso é algo que a gente vem batendo consideravelmente com treinamento, com capacitação dos nossos franqueados, da nossa equipe de pontos de venda, para fomentar que o consumo das nuts, ela não é só aquele snack de final de ano, aquele presente, que vai ser utilizado na ceia. Ele é realmente um produto que é indicado para consumo diário, inclusive. Então, é um desafio para a gente conseguir incutir isso na cabeça do consumidor, tendo um preço de venda um pouco mais elevado, principalmente por essa questão da dificuldade de ter um produto disponível no mercado com um preço, preço de custo para a gente, né, dentro do que seria acessível para que a gente possa repassar para o consumidor realmente num preço bacana e que ele consiga ter esse consumo diário. E aí sim, a gente aqui junto com a ABNC, inclusive nós estamos na ABNC exatamente com esse formato, de trazer para os produtores o quanto a gente precisa de trabalhar junto deles nesse processo de entendimento de produção, de colheita, de safras, para a gente poder trabalhar isso antecipadamente com tecnologia e poder trazer um produto mais barato para interno aqui para o varejo e a gente poder repassar isso para o consumidor final com um preço muito mais acessível. Então, isso é um desafio e é muito legal fazer parte da ABNC, que é a Associação Brasileira de Nozes e Castanhos, exatamente por isso, porque a gente consegue entender o lado do produtor e capacitar o nosso franqueado e os nossos vendedores para que eles possam entender toda a cadeia. Então, o consumo das nuts, ela está crescendo consideravelmente ano a ano. Então, esse é o nosso desafio agora junto com os produtores e por isso que hoje a gente faz parte aí da ABNC.